Olá, tudo bem? A gente está começando mais um Insight. Nessa semana eu resolvi falar sobre limites, né? Eu tô dando uma variada bem intensa nos assuntos para trazer para você uma variedade de possibilidades de talvez algum desses assuntos vir ao seu encontro. Esse de limites é muito interessante. Eu fui convidada há um tempo atrás. Por que eu resolvi falar sobre limites, né? Porque a gente está vivendo numa época meio complicada, né? Da falta deles, né? Eu me ative a um programa que eu fiz há um tempo atrás, há muito tempo atrás, na verdade. Né? Programa televisivo também, né? Eu tinha um quadro da psicologia e me foi solicitado para falar sobre limites, né, na infância. Eu hoje vou trazer as duas situações, limite na infância e adultos, né, porque eles não fogem, na verdade, uma coisa não deixa de ser projeção da outra, né. Então, assim, porque o que é limite? Para a gente poder entender, né, tudo que eu vou falar aqui sobre limites, a gente tem que saber o que significa limites. O significado da palavra limites, né, da expressão limites. Vamos lá? Limite nada mais é do que regra imposta para te viver socialmente. O meu limite acaba quando o teu começa. O teu começa quando o meu acaba. É isso. É uma regra social imposta. Então, assim, e como um adulto, é muito difícil tu conseguires impor limites a um adulto, dependendo até da patologia que ele tem, né? E geralmente essa situação de limites a gente já tem que começar na infância, né? O que fica muito desconfortável nessa era agora digitalizada. Quem não vê uma criança com já 2 anos, né, com os pais já alcançando um tablet? Né? Como tu vai tirar esse tablet? Eu já assisti isso. O pai tentando tirar um tablet de uma criança na hora do almoço. Né? Foi uma revolução. Né? E por que isso? Nós já vimos. Eu quase sempre vou me reportar a situação do desenvolvimento infantil, que eu tenho um vídeo que eu falo especificamente sobre isso. Nesse vídeo eu falo muito de como se dá o desenvolvimento infantil e como é mais grave quando mais tenra a idade né? Porque a gente vai chegando numa idade sem palavras. Então esses pais que dão para uma criança um tablet aos 2 anos de idade, ela recém está começando a falar. Essa criança recém está se descobrindo. É natural que ele não vai mais conseguir tirar aquele tablet dela, porque já é uma extensão dela. É isso que ela está entendendo, né? Aquilo ali é meu, me pertence, eu nasci com aquilo na cabecinha dela, né? Então, assim, eu não posso viver sem aquilo. Então, é um verdadeiro drama, né? Existem escolas, né, que impõem um mínimo de idade para começar ao uso do tablet. Eu concordo. Né? Se eu não me engano, são poucas, geralmente na primeira, não é na pré-escola, nem no jardim, nem na escola, é posterior a isso, é ali 5, 6 anos, quando a criança já começa ali na primeira série, né? É mais difícil você ver jardim para escola com essa já assim fazendo uso de uma tecnologia, digamos assim. Né? Geralmente é o mínimo ou nada, pelo respeito que se tem às etapas do desenvolvimento. Essa criança tem que entender que esse tablet não é uma sequência dela. Ela não pode dormir e acordar com o tablet. Ela é um ser único. Ela não veio ligada digitalmente na tomada. E por que é importante essa imposição de limites? Justamente porque faz mal. Ela não está entendendo. O limite é para aquela idade
que não tem ainda o poder de discernimento. Para depois, na trajetória dela, se formar um adulto com respeito, respeitador. Se for um homem, respeitar uma mulher, sim. Sim, claro. Né? Por que eu digo isso? Porque nós vemos tantos adultos imaturos com 70, 80 anos, 60 anos, um nível de maturidade impressionante, sem limites, né? O que é isso? Se tornam, quanto menos limites se impõem, quanto menos se conversa com essa criança, tem que haver uma troca com essa criança. Ela tem que entender o horário de dormir, o horário de afazeres, o horário. Uma criança, ela impõe uma rotina, inclusive para o casal, né? Os cuidadores, ela impõe uma rotina. Nessa rotina tem que haver limites de tempo, mas a idade muito tenra não suporta isso, porque elas não estão entendendo ali, no caso da digitalização, elas não estão entendendo ali, naquele momento de 2, 3 anos, que aquele tablet ou aquele celular é alguma coisa daquele momento. Nessa fase, 2, 3 anos, a criança está numa pracinha. Nós teríamos ali, para podermos alcançar um tablet para uma criança, não antes dos 6 anos. Que é a idade quando ela fez toda a formação dela, do desenvolvimento. Porque vai ser muito pouco provável que você vai conseguir uma negociação com essa criança em matéria de tempo. Pela falta de capacidade dela de poder lidar com isso. Ela não sabe quando a coisa começa e quando a coisa termina. Isso está lá explicado nas fases do desenvolvimento. Eu não vou repetir agora, porque seria uma repetição de um programa, eu acredito, né, que eu tenha conseguido abranger bem todas as fases. Está muito bem explicado lá. Porque justamente não há, mas uma pincelada apenas. Do 0 até os 2 anos, essa criança não tem nem palavras. Como eu vou dar um tablet para uma criança, um celular? Para essa criança que ela está aprendendo a falar, a balbuciar. Ela mal e mal falou papai e mamãe, como é que eu vou dar um celular, um tablet para ela que abrange uma situação de mundo? Aí nós temos ali dos 2 aos 4 anos a fase que ela está ali, então nessa primeira fase seria a oralidade, a segunda fase a gente grotescamente chama de fase anal. Ela está descobrindo areia, está indo para a pracinha. Como é que essa criança vai ter um tablet? O negócio dela é brincadeira. E aí nós temos dos 4 aos 6 anos essa criança entrando na fase fálica, ela está descobrindo o sexo. Mais pro final dessa fase, 5, 6 anos, sim, é que poderia haver esse acesso a esse tablet. Então você vê às vezes situações, por exemplo, principalmente em restaurantes. Quem nunca viu um pai e uma mãe aos gritos uma criança para ela largar o tablet para almoçar, numa cadeirinha de bebê? Porque eles acalmam, eles se acostumaram a acalmar a criança, o que é muito pior. Porque ela não vai entender o momento da separação do tablet. Ela não vai entender esse momento, a não ser que sejam os gritos. Eu assisti vários episódios desses em sequência, é sempre o mesmo fim. Mas por quê? É por culpa da criança? Não, é por culpa, desculpe, dos pais. Porque essa criança tem que saber que aquilo ali é a hora do almoço e que essa educação já vem de casa, essa calma já veio de casa, já veio das etapas dela, já veio de alguns momentos que ela teve com esses pais em casa sós, na intimidade do lar. Então como é que vão exigir que ela no restaurante, ela pode fazer exatamente, a criança age por imitação, não por falas, por imitação. Me perguntaram uma vez numa apresentação que eu fiz uma palestra, né?
E nessa palestra, eu agora não sei falar exatamente qual foi o, o conteúdo da palestra, mas eu sei que num determinado momento um pai parou e me disse assim: meus filhos não fumam, nunca irão fumar, apesar de eu fumar. Eu deixei ele falar, ele falou em uns 5 minutos, deu uma aula né? E ele disse assim: não, meus filhos jamais vão fumar, porque eu sou um pai muito rigoroso, eu não permito, eu entrei no vício, eles não vão entrar. E é isso. Aí quando ele terminou, eu disse para ele: mas uma coisa, o senhor não se deu conta? Seus filhos não vão agir pela sua palavra, eles vão agir pela sua ação. Então o senhor falar para eles que está proibido o cigarro com um cigarro nas mãos, é a mesma coisa que não dizer nada. Então foi muito lindo o seu discurso, mas na prática, o que vale é a ação. Por que eu digo isso? Porque as crianças, elas imitam os adultos nos gestos, nos afazeres. Elas não... Se esse pai tá ligado 24 horas no celular, inclusive na hora do almoço, a criança vai querer ficar na hora do almoço também. E aí a gente tem, nessa formação, que sim, tem que ter, na verdade, eu falar em limites de celular seria um capítulo em separado, porque gera muita polêmica. Eu, Virgínia, psicóloga, acredito que para uma criança ter uso de celular é após os 5 anos. Ter posse de algum tablet deveria ser após os 5 anos. Porque antes ela ainda está se descobrindo. Então, assim, ela fazer uso disso seria contraproducente, porque ela não vai entender quando aquilo ali termina. Porque é um estímulo constante e as crianças cada vez estão mais estimuladas. Então, assim, o que a gente precisa com elas, o que esses pais precisam com elas, é uma calma, trazê-las, para um estado de nirvana, calma, Claro, eu exagerei um pouco, não nirvana, mas eu digo assim, essas crianças, elas têm que ter algum momento que elas valorizem essa intimidade com a família delas, com os pais, ou com os cuidadores, seja lá quem for. Por que eu trago isso? Porque isso vai reverberar na fase adulta. Eu já falei dessa história dos limites lá atrás. É importantíssimo impor limites. A gente já começa na fase infantil quando a criança quer vir para a cama dos pais. Eu não digo na tenra idade, aquela idade tipo 2, 3 anos, que essa criança quer ficar um pouco ali, Mas ela tem que saber que ela tem o quartinho dela, o bercinho dela. Por quê? Por quê? Por 2 situações. A primeira, porque ela tem que entender que existe uma intimidade do casal. O pai e a mãe não vão compartilhar a intimidade deles com ela. Segundo lugar, ela não pode pertencer à tríade, ela tem que pertencer apenas ao mundo dela. O casal e a sua intimidade não pode deixar para uma terceira pessoa pela situação edípica. Essa criança não pode fantasiar e ter na realidade, porque ela vive ainda de fantasia, ela não pode ter na realidade que ela vai poder, sim, ter o pai dela quando ela achar. Ou a mãe dela, no caso, se for um menino. Eu quero hoje dormir com meu pai. Ou menino, eu quero hoje dormir com a minha mãe. Não pode isso. A intimidade do casal tem que ser preservada. Claro que a gente não está dizendo alguma coisa estanque, porque vão ter brincadeiras, vão ter momentos, fim de semana, que a gente geralmente relaxa mais, que há essa permissividade para essas crianças poderem brincar no quarto junto, mas existe um limite e elas têm que saber sim que a vida do casal é uma vida à parte. Esses limites
são importantes serem impostos. Então essa criança brincou um pouquinho, ok, vai pro quarto. Claro que eu não estou falando em momentos que tem febre, em momentos, sabe, que precisa esse aconchego, algum trauma, eu não estou falando disso, eu estou falando de uma situação de limites. Limites que vão reverberar na fase adulta, justamente pelo complexo edípico. Eu tive uma colega que ela teve um menino, uma criança, que essa criança se tratava muito. Por que eu falo? Porque além de eu ter os meus pacientes, nós éramos um grupo de 4 pessoas e nós fazíamos supervisão cruzada. Então cada um tinha seus pacientes e trazia. Por quê? Claro, sem nomes, sem revelações, para nós podermos, os casos muito complexos, para nós podermos auxiliar, fazermos trocas quando a situação era muito complexa. Então essa menina, essa criança, ela teve uma situação importantíssima. Esses pais se separaram enquanto ela dormia entre eles. Houve uma separação. E esse pai foi embora de casa, né? Essa menina se tornou uma adolescente muito violenta. Na cabeça dela, esse pai não a quereria. Na cabeça dela, houve algum problema dela, porque ela estava, justamente, vejam bem, ela estava com 6 anos quando esse pai foi embora. Então assim, ela estava onde? No Édipo. Onde a fantasia dela poder aniquilar o casal se tornou realidade na cabecinha dela. Quantas crianças nós não vemos com essa situação de realidade, que se culpam pela separação dos pais? Essa criança trouxe uma culpa, ela carregava correntes. E o nosso desespero da equipe toda era aliviar essa criança. E a gente estava tentando achar a chavezinha do cadeado para soltar o pé dessas amarras. Foi importantíssimo o desdobramento, houve um alívio sim, né? Mas foi muito difícil. É um sofrimento psíquico que uma criança não precisa carregar. Isso queima etapas de uma vida que a criança poderia estar brincando. Uma separação é uma coisa tão importante, né? Claro que às vezes ela é importante, porque é muito melhor do que o casal ficar numa má qualidade de vida, digamos assim, diante dos filhos. O que esses filhos, por mais que eles deem aula para os filhos, os filhos vão agir exatamente igual. É aquilo que nós falamos da situação de cigarro, né? Aquele ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, é completamente fora de propósito para a criança, quando o universo envolve criança. Porque a criança vai dizer o seguinte: não, eu vou fazer o que tu faz, mas não vou fazer o que tu me diz. Vocês entendem isso? As crianças são ações, não são verbalizações. Elas têm um estado observacional magnífico, maravilhoso. Assim, é surpreendente o que elas conseguem pegar e o que elas trazem para nós. É surpreendente, é um mundo todo delas, né? Só que a gente tem que cuidar para essa fantasia não gerar sofrimento para elas. Por quê? Porque depois se tornam adultos mimados. Esses carinhas que ficam acelerando o carro na Nilo Peçanha de um lado para o outro. Ficam fazendo pegas. Chegam, fazem gangues, vão bater em outras pessoas. Formam parte de seitas, não pensam. Querem um ganho rápido, dinheiro. São pessoas sem valor. São pessoas com preço, mas sem valor. Não casam pela pessoa, casam pelo que essa pessoa representa socialmente. Formam grupos catatônicos, eu diria, que são grupos seguidores que não pensam, tipo gangues. Se um se jogar do precipício, vai todo mundo junto. Ah, que legal, ele foi. Isso
é um adulto sem limites. Ou um homem que bate mulher, ou um homem que não respeita uma mulher, ou um homem que não consegue falar com uma mulher. E eu não estou falando aqui em aspectos de impotência, porque sim, o homem tem medo, às vezes ele fica camuflado porque ele não consegue aparecer. Mas assim, e é por impotência. Mas assim, medo da impotência, né? E depois eu pretendo falar sobre isso nos programas próximos, né? Mas nós temos uma situação clara de adultos sem limites, impensantes. Viram cobaias de laboratório. Sabe? Eu gosto muito. Quem nunca viu. Eu tive um tempo atrás na Grécia. E aí, assim. E aí, quando tu tem que. Bom, quando você chega, você tem que. Só tem 2 jeitos de subir. Era com um teleférico, né? Que você vai pro. Ela fica no topo de uma ilha vulcânica, é verdade. E a altura dela, para te acessar a cidade, ela é altíssima. Não sei quantos metros para cima você tem que subir para poder acessar a cidade. Você chega de navio, né? E aí para acessar a cidade, ou você chega de ferro, enfim, ou catamarã, não sei. Mas você chega lá e você só tem 2 jeitos de acessar a ilha, né? A cidade, que é com teleférico ou com burrinhos, né? Esses burrinhos, assim, jeguezinhos, né? E aí eu fui de jegue, porque eu tava com receio, porque o bondinho era muito acentuado, o declive e o aclive dele eram assim, era tipo mostardeiro, né? Era muito Mostardeiro é uma avenida que nós temos aqui em Porto Alegre, que ela é muito acentuada, a elevação dela. Mas eu perguntei pro senhor, eu disse assim, mas ele me largou num daqueles burrinhos e ele só bateu no burrinho assim com a mão, né? Claro, não foi nada com força, só pro burrinho caminhar. E eu disse, mas ele vai seguindo os outros. Não se preocupe que ele só vai seguir. Então assim, se eu fizer uma analogia, nós temos os burrinhos. Tá, estão na Grécia, tudo mais, mas são burrinhos. Moram em Santorini, mas são burrinhos. Não pensam, são seguidores. São seguidores. Então, assim, e isso não é em qualquer. Nós vemos em qualquer idade isso. Nós vemos isso com homens e mulheres de 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos. Lembrem quando eu falei lá no início, o limite, ele começa quando o do outro termina. São regras sociais. O limite está atrelado a regras sociais. Qual é a regra social? Não é imposta. Claro que existe um limite para a pessoa. Eu sou advogado, sou advogado, sou psicóloga, sou psicóloga, ponto. O limite é a minha formação. É assim que você me conheceu, é assim que eu sou. Ponto. Esse é o limite, foram as minhas escolhas até agora. Então, o limite para um homem que está entrando na vida de uma mulher é saber que aquela construção que ela chegou até aquele momento é assim. É aquele pacote todo. Não é, eu vou tirar isso, vou tirar aquilo. Não. Existe um limite. Esse é o limite. Eu não posso impor a você, né? Eu não posso impor a uma criança, olha, tu vai ter que ser médico. A criança não quer ser. Não, mas na minha família todo mundo é médico. Não, mas ele não quer ser. Acabou. Se você não impõe isso para uma criança, muito menos para um adulto. São livres escolhas. Vivemos num país democrático livre. Cada um faz o que quer, desde que não machuque o outro. Se você é homossexual, você já optou pela sua vida. Ninguém vai contra a tua homossexualidade. Pronto. Agora o limite é eu não querer conviver com isso. Pode ser que eu não queira conviver com isso.
Mesmo que eu tenha, agora, claro, não posso deixar de respeitá-lo, ponto. Ele quer ser assim, ok. Eu quero ser assim, ok. Há uma via aqui, né? Há uma via que está dividindo a situação. Isso é um limite. Já chegamos nele. Então, a gente tem que cuidar essa situação do adulto, com essa questão da falta de limites. Então, assim, nós vemos essa construção infantil de limites. Eu hoje me ative mais a situação do tablet, né? As regras também é muito importante. Quando eu falo de regras, é dar alguma responsabilidade para aquela criança. Ou estende a cama, ou dá uma arrumadinha no quarto. Claro, não vai se pedir isso aos 3, 4 anos de idade. Mas assim, adolescente já pode se, sabe, se fazer isso. Fazer dar importância ao que é de valor, não importância ao dinheiro, mas ao que há de valor. E depois também se tornam adultos que acham que compram tudo. Isso é uma regra social. E essa regra, ela vai ser esquecida. Ela vai ser esquecida por um adulto que não teve limites na infância. E esses adultos, geralmente, são pessoas que tiveram tudo, mas ao mesmo tempo não tiveram nada. E nós vemos são os famosos filhinhos de papai. Responde para professor, joga bolinha, grita, diz que é o dono disso. Tu sabe com quem é que tu tá falando? Aquela frase, sabe? Aquela frase. Tu tem noção de quem é que tu tá falando? É a frase comumente usada por esses garotos que estão recém, sabe? Ganharam um carrinho novo, estão acelerando, estão se achando o máximo. É isso. Então a gente vê aqui que é verdade, porque viram almas vazias. E aí ficam esses adultos fazendo escândalo na tua frente, exigindo que tu bote um limite. Pelo amor de Deus, olha pra mim e me ajuda, porque eu não sei nem por onde começar. Só que daí tu vai poder ajudar só até aquele momento, porque tu também não sabe o que, tu não tem nem por onde, porque tu não tem por onde. Essa pessoa provavelmente vai ter que ir para um consultório, falar com o psicólogo dela, né? Entender em que fase do desenvolvimento ela se perdeu para agir dessa forma, de uma forma ilimitada, quando não cabe, quando não tem espaço para aquela ilimitação. Porque o outro vai botar um muro, parou aqui, e essa pessoa vai vir correndo, vai dar de cara nesse muro, porque não tem como passar. Até assim para ilustrar, eu falei num outro programa também, mas essa questão de valores, ela é muito enraizada nesses aspectos iniciais. Quem não tem muito provavelmente não vai conseguir ter, a não ser que vá para um consultório. Mas é uma construção muito acirrada que a gente tem que fazer, porque na verdade houveram aspectos faltantes, né? Não há coisa para consertar, há coisa para acrescentar. E esse acrescentar, essa pessoa tem que estar disponível para isso. É muito difícil, porque geralmente quando a gente acompanha o paciente, né, que ele vai voltar àquela fase dele para a gente poder reconstruir a situação, a gente vai reconstruir uma situação que houve de fato, não que faltou. E o limite, se faltou lá, vai se tornar um adulto vazio. Tu não preenche essa angústia. Vai se tornar um adulto que precisa de outra pessoa para ser alguém, né? E se ele tiver uma menos-valia, ele vai tentar destruir essa pessoa para trazê-la a ele. Para ele ter essa segurança que essa pessoa não vai deixá-lo de alguma forma. Eu estou citando um exemplo para vocês verem aonde reverbera isso. Porque falta de limite e respeito estão de mãos dadas. A falta de limite é um desrespeito. Um respeito é o limite. Se eu estou vendo que aquele ali é o teu espaço, posso até te fazer uma proposta, né? Mas eu vi que aquele ali é o teu espaço, você não aceitou, você fechou o espaço, eu me retiro. A resposta é não, ponto.
É assim que funciona. É o respeito. É isso. Então, assim, o limite está intimamente relacionado de mãos dadas com o respeito. Né? E o respeito é aquilo, é aquilo como eu falo. E o que define o respeito, já falei no outro programa, né? É a empatia. E a empatia é aquilo, você pode ter uma empatia, mas não confunda empatia com aceitação de tudo. A empatia é você botar um limite também, né? A empatia é você dizer, olha, você não pode ser empática com o outro se desrespeitando. Porque o que define daí uma situação, vamos supor, uma situação mais dramática, né? Uma situação de alguma violência contra a mulher. Ela não pode. O que a gente fala numa delegacia, que eu tive uma experiência também como psicóloga da polícia. A gente fala para essa pessoa se posicionar, para essa pessoa colocar um limite. Né? Porque, claro, eu pretendo abordar isso nos programas próximos, que daí nós estaríamos falando aqui, eu e vocês, diretamente a respeito de relacionamentos tóxicos. Não é? Claro que tem esse outro viés. Porém, via de regra é isso, é a imposição de limites. E esse limite tem que ser aplicado ou imposto pela própria pessoa. Não adianta eu ir lá e falar para esse homem, acabou, vamos impor limites. Não, tem que ser essa própria pessoa. Então, para vocês verem como pode acontecer uma série de desdobramentos infelizes, infortúnios, justamente pela falta de limites. Claro que o que eu estou abordando aqui são coisas, às vezes, muito enraizadas, não é? E de tal forma que também possa trazer algum certo tipo de risco para o profissional, porque nós sabemos que se nós entramos no meio de uma situação dessas, nós poderíamos ser alvo justamente por tentar desarticular essa forma doentia de ser. Não é? Então, nós ficamos como fiéis depositários de uma situação de muito risco. Não é? Então, esse manejo tem que ser muito bem feito, essa questão profissional tem que ser muito bem feita. Essa questão da imposição de limites, não é? É uma questão, a gente acha que é uma coisa boba, que é só se posicionar, mas, como eu estava dizendo, numa situação dessas de casal, por eu ter tido essa experiência, estou criando uma hipótese, né? Uma situação de relacionamento, por eu ter tido essa experiência há muitos anos, né? Na polícia civil, nós acabamos muito a respeito dos relacionamentos, é uma questão de imposição de limites, né? Porém, pela nocividade desses relacionamentos, pelo tempo desses relacionamentos, pela intensidade desses relacionamentos, pela duração, não é? Por estar, digamos assim, enraizado esse tipo de, já essa abordagem, né? Nociva, que assim como é que nós chamamos, por isso a toxicidade desse relacionamento, essa imposição de limites tem que partir por parte do cônjuge, ou dele ou dela, geralmente a mulher. Né? Então, claro, nós fazemos todas as indicações, mas não é um caminho fácil. Né? Nós estamos falando ali de uma situação já consolidada de anos, né? De anos, de muito tempo, de muita permissividade de ambos. Né? Por isso que é importante, assim, ao menor, claro, não é meu objetivo hoje, não é o nosso objetivo, o desenvolvimento desse conteúdo, mas já dando uma pincelada, que eu vou trazer bem mais profundamente isso em relacionamentos tóxicos. Nós estamos falando aqui certamente, não é?
numa imposição de limites logo no início. Né? Portanto, ao menor sinal de agressão verbal, física ou psicológica, há que se pôr um viés de respeito ali. E se você acha que a coisa foi longe demais, você não tinha talvez dado essa liberdade, não adianta, você tem que fazer esse corte, esse rompimento, para essa situação de agressividade não dar continuidade. Né? Mas isso, como eu disse, é um outro assunto. O que nos importa é essa questão de limites, como isso pode reverberar quando a gente não o impõe. Né? E quanto mais cedo for detectado, melhor, para justamente não acabar em delegacias. Né? Essa é a conjunção. E isso é um desdobre desde criança, desde o desenvolvimento. Né? Essas pessoas se elegerão, né, quando forem adultos, se encontrarão, né, tanto a perspectiva idealizada para esse quadro de desenvolvimento tóxico, como não consciente. Né? Isso é inconsciente. Por isso que a gente fala dessa situação de a gente ter, né, via de regra, né, essa necessidade da gente ter algum acompanhamento psicológico. Né? Mas isso também deixo claro em situações, nos meus vídeos, né, que eu trago a importância da qualidade de vida, da psicologia, eu comento isso, tem um vídeo específico sobre isso. Né? E a respeito de relacionamentos, nos programas próximos pretendo já abordar essa situação de relacionamentos tóxicos, mas o nosso objetivo de hoje seria limites, né? Estou fechando esse quadro agora, mostrando essa importância desde o nascimento, essa boa condução, não é? Desse cuidador ou cuidadora, enfim, do desenvolvimento, das fases de desenvolvimento, para haver essa situação sadia nessa construção, né? De tal forma que essa pessoa procure alguém que a construa e não desconstrua. Porque se há uma permissividade, mínima que seja, em poder deixar com que haja alguma talvez tentativa de desconstrução, tem que ser barrado de imediato. Porque a gente também está falando aqui em autoestima, nós estamos falando em tudo, é uma construção inteira. Então, se essa pessoa não sabe valorizar você, mas você tem certeza que é assim que você quer ser, ou quer ser tratada, ou quer dar continuidade à sua vida, tudo mais, o limite é o único caminho. Né? Isso vem uma coisa de criança, de berço. Também é importante essa questão de limites. Quando eu falei a respeito de limites de celular, isso reverbera na fase adulta. É um objeto ali que vai estar em... digamos assim, um objeto representativo do que vai acontecer posteriormente, esse celular. Não é? Então, o uso adequado do celular, o uso adequado de um não para a criança, é importantíssimo, é importantíssimo. Eu também pretendo falar sobre os nãos. Como é importante esse não. Aonde é que o não, que eu pretendo trazer também, não deixa de ser um pedido de ajuda, né? Uma resposta a um pedido de ajuda. Né? Mas também, como eu disse, pretendo trazer isso nos programas próximos, mas assim, essa questão de limites, ela anda muito parelho com essa situação do não. Então vocês fiquem atentos. Um dos meus próximos vídeos também vou falar sobre o poder do não. Né? E esses desdobramentos, como eu sempre falo, né, como eu gosto de trazer à luz essas questões. Então é isso, né? A questão dos limites que se impõem é importante. Né? Fases do desenvolvimento onde esse limite é mais imposto. Algumas situações desse limite, quando a gente fala em mais imposto, tipo assim, uma criança tem que ter a hora dela de dormir. Né? Ela tem que ter uma rotina, né? Ela tem escola, ela tem saídas, enfim. Essa rotina vai sendo imposta pelos pais, né? Para se tornar um adolescente também com uma rotina, com valores, né?
Então, sim, por limite, olha, claro que com o adolescente, à medida que uma criança está ali, né, precisando a tua condução, nada com agressividade. Agora, um adolescente, esse limite pode ser imposto por uma conversa, né? Sentar e conversar com esse adolescente. Olha, tu não vai fazer isso porque eu estou vendo este risco. Ah, mãe, mas o pai, eu tô bem, eu me sinto bem. Ok, mas eu não quero te expor a esse risco. Então, vamos conversar? Há que haver uma conversa com esse adolescente para que ele possa ser adulto e ele possa opinar, porque o adulto ele vai tomar atitudes que ele achar adequadas. Porque ele já teve aquela situação anterior, como eu disse, mas eu estava dizendo agora. Aí se tornam aqueles adultos que te pedem ajuda de joelho, por favor, me impõe limites, ou com álcool, ou com drogas, ou com circos, gritos, escândalos. Nada mais são do que formas de chamar atenção, formas de pedir, por favor, me ajuda, bota um limite, uma bandeira branca, tô precisando de ajuda. E aí você impõe limite, mas também aquilo não tem muito que você possa fazer. Às vezes a imposição de limite é justamente a tua saída do quadro. É só o que te resta. Você se retira, porque você já ouve aquela conversa com esse adulto. Se já houve, claro, a gente está falando de pessoas adultas agora, neste momento. Você já teve uma conversa, você já impôs, você já falou, você já tentou retomar isso, você já tentou dizer não. Este é um limite, você já disse isso e a pessoa não entende. Bom, fecham-se os canais, fecham-se todos os canais. Retira-se, há um recuo total. Essa é a via de regra que deve acontecer. Daí o silêncio impõe, porque o silêncio também impõe limites. A tua saída do local, porque tu estás alterando o limite. Ele é algo que altere a dinâmica. Nada mais do que isso. Você vai alterar a dinâmica. Tu quer gritar, tu quer fazer isso, tu vai fazer, ok, eu me retiro. Houve um limite, houve uma alteração de dinâmica. Claro que com filhos é mais complicado ser filho, tem filhos envolvidos, tem casais, né? Aí você tem que ter algum auxílio maior, mas no que diz respeito a adultos, como eu aqui, como você aí que está me ouvindo, não existe outro formato sem ser fazer essa situação imperar de forma silenciosa. Uma debandada do local, uma debandada da situação, também é uma imposição de limites. Você diz muito apenas se retirando. Mas bom, eu comentei esse tema porque sempre ele é requisitado, é incrível, é incrível. Todas as minhas palestras, assim, eu acho que eu cansei já de falar palestras sobre limites, porque o pessoal adora essas palestras, então a gente vê que a situação de limite está correndo solta e precisando de algum auxílio, porque é campeã de solicitação. Fora a situação de separação, que eu pretendo abordar nos programas próximos, divórcio, enfim. Essa situação que eu pretendo fazer um quadro específico também sobre relacionamento, que aliás é a minha, digamos assim, o meu território mais seguro, né? Eu transito bem ali, foi tema de minha conclusão de curso, foi tema de meus estudos, né? Foi tema da minha formação mesmo, né? De como eu estou seguindo meu pós, é tudo relacionado a essa situação de limites.
e relacionamentos. Mas é isso, relacionamentos de casal, né? Mas é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E eu tô fazendo uma sequência um pouquinho mais leve agora, né? Mas logo em seguida vão vir temas pesados, mas que são importantes, tão importantes quanto pra gente poder desmistificar, como eu costumo dizer, né? E às vezes desmistificar temas pesados também é um pouco complexo, né? Não deixa de ser pesado. E aí, você gostou do assunto de hoje? Situação de limites? A gente volta a se encontrar semana que vem. Uma boa semana para você. Um prazer tê-los aqui comigo novamente, tá bom? Até lá, tchau.